Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do Questão de Opinião, podcast de política do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política e hoje aqui para a mesa nós convidamos o deputado estadual Alisson Aguiar. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado aí ao Felipe, a todos que fazem aqui a equipe do Questão de Opinião, desse espaço para que a gente possa falar um pouco do nosso mandato, dos nossos projetos, né, da frente lá do nosso mandato da Assembleia Legislativa. É isso, deputado. Rapidamente eu vou ler um resumo aqui sobre seu trabalho na política, sobre como você começou, como tem atuado também aqui na política cearense. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas vamos lá. Alisson Aguiar é natural de São Benedito, aqui no Ceará, na Serra da Ibiapaba. Nasceu em 16 de outubro de 81. É farmacêutico por formação e pós-graduado em prescrição farmacêutica e iniciou sua carreira em Fortaleza, aqui na capital, antes de retornar à cidade natal, que é São Benedito, né, onde ele começou a administrar a farmácia São Francisco, que é pertencente à sua família. Ele ingressou no serviço público após aprovação em concurso, atuando na Central de Abastecimento Farmacêutico. Destacou-se na política local ao coordenar a campanha de Gadiel Gonçalves, que é seu irmão, à prefeitura do município, né? Ele exerceu posteriormente os cargos de secretário de Infraestrutura e coordenador financeiro do município. Foi eleito deputado estadual com 55.499 votos e atua na Assembleia como presidente da Comissão de Previdência e Saúde e coordenador da Sala do Empreendedor. O seu mandato é marcado pela defesa da saúde pública e pelo incentivo ao desenvolvimento econômico da região da Ibiapaba. Tudo certo, né, deputado? Tudo bem, Felipe. Estamos aqui à disposição para que a gente possa debater aí os assuntos relevantes e importantes para o estado de Ceará. Então vamos lá. Deputado, eu queria começar a nossa conversa exatamente sobre a região da Ibiapaba, porque já há alguns anos vem se discutindo a questão do litígio do Ceará com o Piauí naquela região, né? Para quem não sabe, o litígio é a disputa por território de alguns municípios ali da Serra da Ibiapaba que poderiam ser passados para o Piauí. Isso, na verdade, é o que a Procuradoria do Piauí quer, né? Assim, com base em mapas históricos, eles falam que aqueles territórios, tem alguns territórios que seriam deles, né, e não do Ceará. Isso é uma disputa já há alguns anos, uma disputa antiga. O senhor, inclusive, poderia explicar melhor, mas eu queria entrar aqui no assunto do litígio para falar sobre a possibilidade da criação da frente parlamentar do litígio entre Ceará e Piauí lá na Assembleia, né? O senhor fez essa solicitação para a criação da frente, pode estar à frente da presidência dessa frente. Então, como é que está atualmente as conversas para que esse colegiado seja criado lá na Assembleia? Bem, primeiro falar um pouco aí para a população, para os internautas que estão nos acompanhando, sobre o litígio, né? Uma disputa secular no território entre o estado de Ceará e o estado do Piauí. Nós estamos falando aqui, Felipe, de mais de 3.000 quilômetros quadrados, né, de área territorial. Pra você ter uma ideia, é maior do que a cidade de São Paulo. É uma disputa que se arrasta há vários anos. Começou lá em 1820 e que o estado do Piauí protocolou, né, uma ação no STF em 2011. E nessa região nós temos lá 25 mil pessoas. É sempre bom deixar isso claro para a população cearense. Nós não estamos falando apenas de um conflito territorial, mas lá nós temos comunidades indígenas, quilombolas, né, temos 25 mil pessoas. Recentemente o IBGE fez uma pesquisa e 90% dessas pessoas que moram na região do litígio se sentem cearense. Quando precisam de um serviço de saúde, de escola ou qualquer outro serviço público, se dirigem aos municípios cearenses. Haja visto que essas comunidades, a maioria estão na zona rural. Então, a primeira coisa que a gente, né, quer deixar claro com essa frente parlamentar é mostrar para o STF, que na realidade é quem de fato vai julgar. Essa ação está tramitando no STF, a relatora é a ministra Carmen Lúcia, e ela solicitou uma perícia técnica do Exército. O Exército esteve na região, né, conversando com as comunidades, vendo de perto, né, as problemáticas, né, de se fazer uma decisão para A ou para B. Mas tenho conversado muito com o procurador. Eu, por ser o único representante, filho da região da Ibiapaba, na Assembleia Legislativa, né, a gente tem procurado conversar com um grupo de trabalho do estado de Ceará, criado pelo governador Elmano, que é coordenado pelo procurador-geral, Dr. Rafael, que está muito seguro com relação tanto ao processo jurídico,
né? O Estado do Ceará fez um excelente trabalho, foi criado o grupo de trabalho em 2023, mas de lá para cá se juntou muitas provas, cartografias, né? E acima de tudo, depoimento de pessoas. Lá nós não estamos discutindo terras, e sim vidas. São pessoas que criaram uma história, uma cultura, né, que passa de geração para geração. Então, acima de tudo, a gente cria essa frente parlamentar com o objetivo de trazer esse debate para a Assembleia Legislativa, trazer esse debate também, que a gente possa também se aproximar dos nossos deputados federais, dos senadores, já temos a senadora Augusta Brito, para que a gente possa também, né, fortalecer ainda mais essa defesa a favor do Estado do Ceará. Deputado, o que é que está faltando para a criação dessa frente, assim, de fato, para que ela possa começar a funcionar lá na Assembleia aqui no Ceará? Bem, a gente já temos 36 assinaturas, né, dos 46 deputados, 36 deputados, né, já assinaram. Comecei com o atual presidente, Romeu Odiguel, que também é lá de Granja, uma das cidades afetadas, então ele, né, mostrou também preocupação com essa situação, e em breve estarei conversando com ele para que a gente possa ser instalado aí à frente parlamentar. E a gente também está esperando um pouco também a questão do processo, né? O processo tramita no STF, a gente sabe que o STF tem aí nesses últimos dias aí tendo pautas polêmicas, e até então o Exército entregou o parecer técnico, mas a ministra ainda não deu o seu parecer. O senhor acredita, inclusive, que essa certa situação de certa instabilidade que está vivendo a política brasileira, que afeta também o STF, né? Afeta todos os ministros ali do órgão máximo da justiça brasileira, são afetados por essa instabilidade política. O senhor acredita que essa situação atual, que deve se estender aí pelo menos até as eleições do próximo ano, assim, imagino eu, vai afetar também essa questão do litígio, da análise do litígio, porque é um processo, como o senhor disse, né? Já está em alguns anos se arrastando e que não é julgado, assim, de fato, né? Então, o senhor acredita que isso pode afetar também o litígio entre Ceará e Piauí? Eu acredito que hoje essa instabilidade política, jurídica que passa o país atinge todos os setores, né? E acredito que sim, acredito que atinge diretamente. Eu acho que são pautas urgentes, né, que os ministros estão priorizando. Sim. E acredito que tenha atrasado um pouco o parecer lá no STF. Deputado, vamos falar um pouco mais sobre a região da Ibiapaba, né, porque é uma região que é muito marcada no Ceará pelo turismo, mas que também pela economia, principalmente na agricultura, né, uma região muito forte na agricultura, né, mas também no turismo. Eu queria que o senhor destacasse agora, nesse ponto da nossa conversa, o que o senhor destacaria realmente dos municípios da região. Assim, quais são os pontos fortes daqueles municípios, quais políticas têm sido realizadas para que aqueles municípios sejam cada vez mais pujantes, e o que poderia mais ser feito para que a região crescesse ainda mais aqui no estado? Bem, hoje a região da Ibiapaba é uma grande referência. Hoje o movimento, o maior PIB da agricultura no estado do Ceará, é responsável por 44% de toda a produção agrícola do estado. Pra você ter uma ideia, Felipe, ano passado, de todos os produtos comercializados na Ceasa, a região da Ibiapaba movimentou mais de 550 milhões. O segundo colocado, salvo engano, foi o Vale do Jaguaribe, com 180 milhões. Então, foi comercializado praticamente o dobro, né, da região do Vale do Jaguaribe. Então, hoje a região da Ibiapaba entre outras, né, a maior produtora de floricultura, a maior produtora de batata doce do Brasil. Inclusive, aqui já quero fazer um convite aí aos internautas, a quem não está acompanhando. Teremos em São Benedito o primeiro simpósio de batata doce, né, do Brasil, realizado aqui no estado do Ceará, onde terá diversos especialistas, os setores do agronegócio. Então, a região da Ibiapaba é uma região pujante, né? E, logicamente, que a maneira que cresce esse movimento do agronegócio, do turismo, nós temos também, como representantes públicos, nós temos também que estruturar a região da Ibiapaba. E o nosso mandato, eu como filho legítimo, né, nós temos procurado fortalecer a região da Ibiapaba. Falando de agricultura, né, houve uma articulação para a região da Ibiapaba, foi reconhecida como o primeiro polo irrigado do estado de Ceará. Nós só temos 17 polos irrigados em todo o Brasil. Haja visto, lógico, todo esse potencial, né, agrícola da região.
onde será discutida a partir de agora, né, políticas públicas, como nós iremos garantir a segurança hídrica para os nossos produtores. Nós temos grandes produtores na região, mas também temos uma agricultura familiar muito forte também, né, que é responsável por boa parte dessa produção agrícola da região. Então nós temos procurado discutir com a Secretaria de Agricultura do Estado, com os municípios, né, políticas públicas para fortalecer a agricultura na região da Ibiapaba. Temos, durante nosso mandato, assim, de 2023 até hoje, aqui, até esse 2025, importantes conquistas. A grande demanda da região era o centro de hemodiálise. Nós tínhamos pacientes que saíram de Croatá até o município de Sobral, se deslocava ali cerca de 200 quilômetros para fazer hemodiálise. Né? Assim que a gente assumiu o mandato, pedimos uma prioridade ao governador Elmano, juntamente com o mandato da senadora Augusta, do nosso líder Gadiel, dos prefeitos da região. E hoje o centro de hemodiálise da Ibiapaba já é uma realidade, foi entregue em março de 2024 e já atende aí cerca de 300 pacientes ao mês. Outra grande pauta, né, importante para a região, que é um projeto, foi o primeiro projeto de indicação do meu mandato, foi a construção da sede da Perfoz, do IML. Para você ter ideia da vontade da população de ter a sede da Perfoz, que antigamente tinha que se dirigir também até Sobral, eu fiz, assim que eu assumi o mandato, eu fiz consultei através das minhas redes sociais a população, pedindo nome, CPF e telefone. 6.500 pessoas de todas as cidades da Serra, né, opinaram, deram sua opinião, aonde deveria ser instalado. Então, a gente ficou até surpreso com a quantidade, né, de interação através das redes sociais, de participação popular. Então, de forma muito democrática, a gente está levando um grande passo. Acredito que agora, na próxima semana, o governador Elmano já irá dar a ordem de serviço do IML. Legal. Também temos a sede do Corpo de Bombeiro, né, um produto importante para a industrialização, para acompanhar esse crescimento econômico, industrial e agrícola da região da Ibiapaba, que também será dado início no município de Ubajara. Em breve também estaremos dando mais trazendo mais importante equipamento para a região da Ibiapaba. E também, para finalizar, eu sempre digo esses 4 pilares, né, nós estamos ampliando. Hoje nós temos a sede da UVA, que hoje faz 4 anos, né, levado pela uma articulação da senadora Augusta, quando era deputada, que conta com os cursos de agronomia, pedagogia e administração. E o grande anseio, né, da população da região da Ibiapaba é ter um campus, né, um campus moderno, né, que possa, né, receber não só esses cursos, mas que possam receber mais cursos. É um compromisso do governador Elmano até o final do ano também dar a ordem de serviço do novo campus da UVA, que será instalado no município de São Benedito. Então são importantes conquistas, né, que através do nosso mandato a gente tem beneficiado e levado para a população da Ibiapaba. Legal. Deputado, o senhor estava falando sobre a questão da agricultura, né, produzida na região da Serra da Ibiapaba, e agora a gente tem uma questão econômica, é política também, mas mais econômica muito importante, que é a questão do tarifaço, né, dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, essa sobretaxa aí que chega a 50% para a exportação dos produtos brasileiros aos Estados Unidos, e isso impacta bastante o Brasil, impacta mais ainda o Ceará, né, isso proporcionalmente, já que os Estados Unidos é o principal parceiro comercial aqui do estado, mas eu queria saber especificamente ali da Serra da Ibiapaba, já tem como calcular qual vai ser o impacto, ou qual deve ser o impacto dessa medida que passou a valer nesse mês, né, para os produtos que são produzidos ali na Serra da Ibiapaba? Acho que é uma pergunta, pode ser mais... pode ser uma pergunta melhor para começar essa questão. Quanto dos produtos da Serra da Ibiapaba são exportados para os Estados Unidos? Tem esse dado, tem esse levantamento? Bem, como todos sabem, né, o estado de Ceará foi um dos estados mais impactados pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos. E também aqui eu já quero salientar também a importância, né, do governo do estado de estar dialogando com os setores, né, setores da agricultura, do agronegócio, das indústrias, né? Então, abrindo literalmente as portas do Palácio da Abolição para que possa arrumar soluções imediatas, para que a gente não tenha impacto, né, na economia, que não gere desemprego. Mas hoje os produtos, né, ficaram, boa parte dos produtos, né, foram isentos,
Sim, E sim. praticamente ali da produção da região da Ibiapaba, nós teremos impacto na produção de café, que é uma produção lá que não é tão significativa. O impacto maior está sendo na água de coco, no mel e nos pescados, né? Que não é o caso da região da Ibiapaba. Mas Então a gente região tem pouco impactada. pouco impactada, né? Mas basicamente com o café. Legal, legal. Para continuar na agricultura, eu queria fazer uma pergunta sobre a Ceasa de Tianguá. Né? Para quem não sabe, a Serra da Ibiapaba tem uma central de abastecimento, né? A Ceasa lá no município de Tianguá, e tinha uma possibilidade de ampliação dessa Ceasa. Eu queria saber com o senhor o que é que já está certo dessa ampliação, né? Para que os produtos, enfim, as hortaliças, as frutas possam ser entregues ali à população, vendidas à população ali da região. Né? O que é que já tem sobre essa ampliação? Bem, como eu falei, né, de todos os produtos comercializados, não só da Ceasa da Ibiapaba, mas de todas as Ceasas do estado de Ceará, né, a região da Ibiapaba é a região que mais produz. Então, nada mais justo do que, né, reformar, ampliar. Recentemente, o deputado Messias, né, esteve lá presente, a gente acompanhou ele numa visita, juntamente com a Conab, que é para poder a gente tentar, porque tem um terreno ao lado. Sim. Que não é do estado. A gente está tentando essas tratativas para poder, né, ampliar, né, dar mais conforto, segurança aos produtores ali da região da Ibiapaba. Então, ainda não sei questão de valores, mas em breve o governador Elmano estará anunciando aí essa ampliação. Já está tendo uma reforma, foi feita uma reforma, sim, mas o que realmente os produtores da região da Ibiapaba estão esperando é pela ampliação. E em breve nós estaremos também com essa pauta, vai acontecer. Estamos aguardando o governador Elmano para que a gente possa fazer primeiro essas tratativas burocráticas e depois anunciar mais um investimento para a região da Ibiapaba, que é a ampliação da Ceasa. Legal. Deputado, queria partir para um tema que acho que é a sua principal pauta, né, que é a questão da saúde. Mas para manter um pouco a nossa conversa na Serra da Ibiapaba, eu queria perguntar sobre uma proposta que o senhor tinha apresentado já há algum tempo, que era sobre a possibilidade do hospital regional da Ibiapaba, né? Eu estava dando uma pesquisada no senhor, vi que existia a possibilidade da construção desse hospital, e aí eu lembro que a gente está no momento que alguns hospitais regionais estão sendo construídos, né? Já com, por exemplo, de Centro-Sul no Iguatu, né? Do Maciço do Baturité, o do Crateús ali na sertão da região dos Sertões do Crateús. Eu queria saber sobre essa possibilidade, esse projeto, essa proposta de criar o hospital regional da Ibiapaba. Isso tem como avançar? Já teve conversa com o governador Elmano, né? O que é que já tem sobre esse assunto, ou o que ainda não tem, né? Bem, eu, né, como representante, né, fui eleito recentemente presidente da Comissão de Previdência Social e Saúde, e tenho tratado com o governo do estado, com a secretária, a doutora Tânia, que tem sido muito solícita, não somente ao deputado Alisson, mas as demandas de todos os deputados da Assembleia Legislativa, com o governador Elmano, né, sobre a saúde de uma maneira geral do estado do Ceará. Sim. Sabe do desafio que é fazer saúde, não somente no estado do Ceará, mas em todas as federações, não somente agora no mandato do governador Elmano, de 23 a 25, mas a tendência é que a expectativa de vida da população tem aumentado, a população tem envelhecido e, consequentemente, a gente tem mais demanda no serviço de saúde. E temos discutido, né, a descentralização. Eu acredito muito na descentralização do serviço de saúde. O governador Elmano, quando assumiu o mandato, a gente estava tendo, como se dizer ali, um colapso na oncologia do estado de Ceará. Uhum. O governador agiu imediatamente, né, ampliou as parcerias com o ICC, com o CRIO, descentralizou a oncologia, levou para o Hospital Regional do Limoeiro do Norte, para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Só naquela região já foram atendidos mais de 5 mil pacientes oncológicos, onde fazem as suas quimioterapias, as suas radioterapias nas suas respectivas regiões. Não precisam se deslocar para a capital. Não precisam mais se deslocar para os grandes centros. Sim. Então, essa política é a política que o governador Elmano, que a Secretaria de Saúde tem utilizado. Recentemente foi anunciado o Hospital do Iguatu, Baturité. Crateús também já foi ampliado. Sim. Já está funcionando, inclusive, lá também um UNACOM, que é uma unidade de tratamento de câncer. Está levando também para a região da Ibiapaba um UNACOM, para que a gente possa, primeiro, a gente sabe que quando o paciente está com câncer, ele luta contra o tempo. Né? Então, quanto mais rápido, né, pudesse detectar e que ele possa fazer o tratamento ali próximo da sua cidade, da sua região, acho que essa é a prioridade do governo do estado.
Com relação ao hospital regional da região da Ibiapaba, a gente tem discutido com o governador, mas também entende que tem, né, outras prioridades, né? A região já está sendo contemplada, né, com IML, PFOS, como eu falei, com o centro de diálise, que era uma grande emergência da região, já está funcionando, corpo de bombeiro, né, ampliação da universidade. Então, nesse momento, eu acredito que para esse mandato nós não será uma pauta que será discutida com o governador, mas que logicamente, né, tudo ocorrendo aí, né, dentro do previsto, o governador sendo reeleito, a gente vai tratar isso para um próximo mandato. O que está acontecendo na região da Ibiapaba é a estruturação, né, dos hospitais. Recentemente levei os prefeitos, basicamente 7 prefeitos da região da Ibiapaba, e todos fizeram parceria com o Estado para que possa receber custeio de saúde. Recentemente recebemos lá no município de Sobral, que é a macro-região da saúde, né, que atende a região da Ibiapaba, estivemos recebendo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aonde foi anunciado o investimento na Santa Casa, né, um equipamento histórico. Né, foi comprado um acelerador linear para detectar mais rápido os pacientes oncológicos, um aparelho de ressonância e um tomógrafo. Né, além de mais de 40 milhões de custeios que serão destinados na Santa Casa até dezembro de 2025. Então a gente acredita que com essas ações foi também criada uma especialidade que tem muita demanda na região, que é trauma e ortopedia. Né, foi já inaugurado 100 leitos lá na região do Acaraú, e todas essas ações de descentralização dos grandes centros acabam impactando também na região da Ibiapaba. E nós temos a macro-região com 55 municípios, né, a região da Ibiapaba, a região do Acaraú, todos eles dentro ali do município de Sobral. Sim. Que nós temos 2 grandes hospitais, o Hospital Regional e a Santa Casa, né, de serviços terciários e secundários. Então a gente acredita que com esses investimentos, né, a gente vai também conseguir facilitar o acesso à população à saúde. O senhor acredita que o Hospital Regional ali de Sobral poderia inibir uma possível construção do Hospital da Ibiapaba, já que estão na mesma região da saúde, ou isso não teria nada a ver? Não, né, porque assim, a gente tem discutido muito isso, né? Eu acho que é indiscutível os avanços da saúde do estado de Ceará nos últimos anos. Citei aqui a oncologia. Nós tivemos agora recentemente uma avaliação da Anvisa. Dentre os 10 melhores hospitais públicos do país, 3 são do estado de Ceará. Foi o Hospital Regional da Zona Norte, o Hospital Regional de Limoeiro e o HGF aqui em Fortaleza. Né? E eu falo aí, tiveram 100% de conformidade. Isso aí eles avaliam estrutura, processo e segurança do paciente. Então, é inquestionável a qualidade dos nossos hospitais. E tivemos, dos 14 hospitais do estado, 10 foram avaliados com 80% de conformidade. Então, é inquestionável a qualidade dos hospitais públicos do estado de Ceará. O grande desafio, e aí a gente tem discutido, através da Comissão de Saúde, com a secretária, é o número de leitos. É como a gente vai aumentar o número de leitos. Né? Então, por isso que eu digo, o Hospital Regional Norte, nós estamos estruturando a Santa Casa, né? Tem um Hospital Regional Norte, mas a região precisa de mais um hospital. E eu acho que é uma pauta que a gente tem que trazer. Né? Eu acredito que está sendo bem realista, né? Está muito em cima, porque nós temos, né, outros equipamentos já sendo entregue à população, mas que é indiscutível que a região precisa de um hospital regional. Ali na região da Ibiapaba, se a gente pegar as 8 cidades, mais as cidades em torno ali da região da Ibiapaba, nós temos quase 500 mil habitantes. Então, é necessário e justo que também tenha um hospital regional. Um equipamento próprio para aquela população, né? Exatamente, que possa atender o serviço secundário e terciário. O deputado, o tema da saúde, como o senhor disse, está sempre na boca da população, né? Tem que estar, é importantíssimo, e também está sempre na boca dos deputados, né? Consequentemente. E a gente tem visto, enfim, deputados da oposição fazem bastantes críticas em relação, acho que o principal ponto é a segurança do Estado, mas em segundo plano a questão da saúde, né? Tem críticas, enfim, sobre a questão dos leitos, aí, principalmente aqui em Fortaleza, né? A questão da saúde em Fortaleza não estava em boas mãos, né? Assim, ultimamente, principalmente no ano passado, estava uma questão realmente complicada, uma certa crise aqui em Fortaleza, principalmente ali no IJF, mas também a questão das filas da cirurgia, né? Teve recentemente a questão do hospital da Polícia Militar, né? Que foi passado
César Carlos, né? novamente para a polícia. E aí a questão também de César Carlos, né? Inclusive o governo fala de algumas fake news, né, da oposição. Inclusive sobre eu tive esse lá tema. semana passada, lá no Banco de Leite, o hospital funcionando a todo vapor, os 300 leitos, todos ofertando várias especialidades à população de Fortaleza, à população do estado do Ceará. Então, assim, a gente sabe do desafio, como eu falei, que é fazer saúde pública no estado do Ceará. Como eu falei aqui, é inquestionável o serviço dos hospitais públicos do estado do Ceará. Se você conversar com qualquer pessoa da área da saúde e perguntar onde estão os melhores cardiologistas, os melhores pediatras, os melhores neurologistas, eles trabalham nos hospitais do estado, que compõem a rede do estado do Ceará. Agora, a questão de vaga, o governo tem trabalhado para isso. A gente sabe da demanda, tem que reconhecer. Primeiro reconhecer, para depois a gente tentar construir. O governador Elmano, de 2023 para cá, já construiu 1.200 leitos, se eu considerar o hospital universitário, né, que são 834, mas tem 300 leitos funcionando. Entregou mais 137 aí em diversos hospitais. Então, o governador Elmano já entregou 437 leitos à população cearense. E tem, aí eu acredito que até 2025, irá entregar próximo de 1.000 leitos a toda a população da região da Ibiapaba. Então, assim, está se tendo um trabalho. Né? A gente sabe que saúde é complexa. Aí, às vezes, a oposição quer criticar, o hospital universitário só está com 300 leitos, né? O hospital César Carlos vai fechar, o que não é verdade. Né? Às vezes, algumas inverdades para tentar confundir a população. O que nós temos é um dos maiores hospitais do Nordeste, se não do país, que é o Hospital Universitário, que tem mais de 800 leitos, mas que, logicamente, gradativamente, ele vai absorvendo as demandas, né? A gente está falando de pacientes, a gente está falando de vidas, né, que são salvas ali, e estamos falando das qualidades de atendimento dos hospitais cearenses. Então, é fundamental ter paciência, mas eu acho um número bastante significativo. Foram 1.200 hospitais construídos e 437 leitos já entregue à população cearense. Então, acredito que quando até 2025 entregar esses cerca de 1.200 leitos, a gente vai ter uma desafogada aí no sistema de saúde. Essas críticas que são feitas, né, principalmente pela oposição, o senhor vê que dá para tirar algo construtivo, assim, porque existe a crítica pela crítica, né, só para criticar, só por ser oposição, de fazer a crítica, de jogar para a população, mas existe a crítica também que pretende ajudar de uma certa forma, né? Então, desse conjunto de críticas que são feitas ao trabalho do poder público na saúde, tem como tirar algo construtivo? Eu acho que para isso tem um poder legislativo, né? Lá, eu sempre digo, é muito plural o poder legislativo. Nós temos 45 pares, no meu caso, né? De diferentes regiões, diferentes ideologias, diferentes partidos, com diferentes temas aí, um puxa mais para a saúde, outro para a educação, outro para algum programa social, outro para a agricultura. Então, se constrói muita política pública e é bem-vindo. Eu acredito que uma crítica coerente, logicamente. A gente sabe que a política tem muito isso, tem a crítica coerente, construtiva, mas também tem aquela crítica de oba-oba, né? Essa crítica de oba-oba eu acredito que não avança em nada, né? Pelo contrário, só amedronta, só faz, só gera uma instabilidade para a população. Mas também tem muita crítica construtiva. Eu acho que o parlamento está para isso, para se construir com os pares, para que a gente possa fazer políticas públicas eficientes e que possa, acima de tudo, beneficiar a população cearense. O deputado, a gente está em 2025, mas só se fala das eleições do próximo ano, né? Acho que terminou as eleições municipais do ano passado, 2024, já começava a se falar sobre as eleições de 2026, e isso a gente sabe que esquenta o clima ali também na Assembleia, né? Um deputado fala uma coisa, o outro responde, o outro fica chateado, enfim. Isso tem acontecido nas sessões plenárias bastante, né? Mas como é que o senhor está vendo essa pré-campanha? Eu vou falar com pré-campanha já. Como o senhor está vendo esse momento? E o senhor acredita que ele tem impactado negativamente na construção e na formação de políticas públicas e de ações para a população cearense? Porque existe muita essa reclamação por parte da população, né? De que essa antecipação das eleições que são feitas aí por ambos os lados acaba prejudicando a chegada de políticas públicas para a população, né? O senhor tem visto também, tem feito essa análise desse momento que a gente está passando? O Brasil passa por um dos momentos de mais polarização política,
né? Agora com essa polarização Lula e Bolsonaro. Eu costumo comparar que recentemente nós tivemos uma política aqui no estado de Ceará, foi Zé Ayrton pelo PT e Lúcio Alcântara. Acho que a diferença foi 1.000 e poucos votos, né? Sim. Mas era uma disputa acirrada, mas que depois todo mundo seguia a sua vida, né? Tanto é que depois o candidato foi o ex-governador e senador hoje, Cid Gomes. Mas realmente essa polarização política entre Lula e Bolsonaro, eu acredito que tem sim dificultado ser pautado coisas importantes no Congresso. Recentemente quiseram fechar o Congresso. Obstrução do Congresso. Obstrução do Congresso, tendo pautas importantes para ser votada devido a problemas, vamos lá, partidários, ideológicos, né? Então isso tem essa radicalização, né, entre Lula e Bolsonaro, eu acredito que tem sim atrapalhado o desenvolvimento do país. Você deixa de pautar muitas vezes pautas importantes para a economia, para o desenvolvimento da saúde, da educação, de pautas sociais. Você vê até dentro da própria Assembleia, né, se traz muito essa política nacional ideológica. Sim. E muitas vezes a gente tem dificuldade de avançar com pautas importantes realmente para a população cearense, realmente para o país. Então, eu acredito que com essa polarização tem dificultado muito a gente avançar em realmente políticas públicas que beneficiem, que cheguem principalmente para as pessoas que mais precisam, né, no estado do Ceará e no Brasil. Para a eleição em si, aqui falando sobre o estado do Ceará, o senhor acredita que essa polarização deve se manter? Porque a gente tem visto, assim, a minha análise é de que talvez o ex-presidente Jair Bolsonaro perca força politicamente devido à questão da prisão preventiva que ele sofreu, né? Eu acredito que alguns deputados que não são diretamente filiados ao PL ou aliados diretamente a ele devam se desvencilhar de certa forma, né, do nome dele, isso, na minha opinião, né? Isso até as eleições do próximo ano, que a gente sabe que já vem sendo discutidas, mas tem muito tempo, né? O senhor acredita que essa polarização deve se manter? Porque, por exemplo, o Bolsonaro sendo preso agora, talvez ele perca ainda mais a força política dele, que já vem perdendo há algum certo tempo com a popularidade, né? De acordo com as últimas pesquisas. Né? Mas o senhor acredita que essa polarização vai se manter ou vê aí uma possibilidade de... Eu acho que aqui no estado do Ceará, nós temos um trabalho muito sólido. Quando eu falo em trabalho sólido, eu não falo somente do trabalho do governador Elmano, mas do governador Cid Gomes, do Camilo. Hoje o estado do Ceará é referência no Brasil e no mundo, né? Na questão da educação, somos um exemplo para o Brasil, para o mundo, né? Entre outros avanços. Então, acredito que o governador Elmano, né, tem uma base muito sólida de prefeitos, de deputados, deputadas que acompanham. E, acima de tudo, tem trabalhado pela população, tem feito anúncio e entregas importantes para a população. Então, eu acredito muito, assim, a oposição tenta muito trazer essa polarização nacional, né? Tentou até na última eleição agora para prefeito em Fortaleza, mas o governador Elmano continua, na minha concepção, ele tem que continuar trabalhando, entregando, chegou a quase 70% de aprovação pela população cearense. Então, não acredito que essa polarização lá nacional venha a interferir no estado de Ceará. Eu acho hoje, lógico, política é muito momento, mas hoje o governador está muito sólido, com ações muito sólidas, né, entregando obras nos 4 cantos do estado de Ceará, investindo na saúde, investindo na segurança. Muito se questiona de segurança, mas o governador Elmano está estruturando todos os setores de segurança, a PFOS, a inteligência através da Polícia Civil, Polícia Militar. Já são mais de 3.000 novos concursados agentes de segurança em diversos equipamentos importantes para fortalecer a segurança do Estado. O senhor acredita que o governador deve se reeleger sem muita dificuldade aí para esse próximo ano? Porque nas eleições de 2022, pouco se acreditava nele e ele foi eleito no primeiro turno, né? Lógico que ali com o apoio do Camilo, com o apoio do então candidato e agora presidente Lula, mas para as eleições do próximo ano, como é que o senhor vem analisando esse cenário, né? E também em relação aos outros possíveis pré-candidatos da oposição, né? Não só falando de Eduardo Girão, Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, por exemplo, é um nome nacional que pode vir disputar esse pleito aqui no Ceará, né? Então, como é que o senhor faz essa análise nesse momento? Eu acredito que um trabalho muito sólido, né, do governador Elmano, do Camilo, do Cid, né, entregando realmente à população. Por exemplo, falar pela minha região, né,
Então, são 3 grandes equipamentos, né? É o IML, a sede da PEFOS, o Corpo de Bombeiro e nós estamos falando de 3 equipamentos do Estado presentes na região da Ibiapaba, né? O Corpo de Bombeiro, o Centro de Hemodiálise e a ampliação da UVA, da Universidade. Então, estamos falando de 4 equipamentos importantes. Se a gente levar em consideração assim, um pelo outro, só a ampliação da Universidade, 19, 7, estamos falando aí de quase 30 milhões de reais investido na região da Ibiapaba. Isso fora as parcerias que nós temos levado os prefeitos da região da Ibiapaba, e já foi entregue mais de 20 milhões em pavimentação asfáltica, em pavimentação em pedra tosca, em abastecimento d'água, né? Logicamente distribuído lá nas cidades das regiões da Ibiapaba, e ainda tem compromisso de entregar muito mais. Então, eu acredito que a população, acima de tudo, ela avalia o trabalho que está sendo feito, né? Eu não acredito que um governador com 70% de aprovação do trabalho, né, tenha uma dificuldade da sua reeleição. O retrato, a política, ela é muito momentânea. O retrato do momento, hoje eu vejo o governador Elmano muito favorito para as próximas eleições. E como é que o senhor tem visto esse movimento da oposição em... o que aparentava era que o governador tinha algumas oposições, né? Tinha o grupo ali do Roberto Cláudio, tinha o grupo do Capitão Wagner, o grupo também do André Fernandes, deputado André Fernandes, só que nas eleições do ano passado, no segundo turno, parece que eles... o que tem se visto é que eles se juntaram de vez e que agora é uma oposição realmente unida, né? Enfim, teve até agora esse pronunciamento recente do André Fernandes, dizendo que o PL não apoiaria nem Ciro nem Roberto Cláudio, mas, segundo os deputados da própria Assembleia, a oposição segue junto, inclusive realizando lá o café da oposição, né? O café da oposição que é feito semanalmente. Como é que o senhor tem visto essa movimentação entre eles, nesse intuito realmente de tentar chegar ao executivo aqui no Ceará? Não, eu acho que é legítimo, a oposição tem feito as tratativas dela. Eu acredito que outros deputados antes de mim já falaram, né, já sabendo da dificuldade que é a eleição no estado de Ceará. Então, se você diminui ainda mais as suas chances, né? Então, acredito que eles estão fazendo essa articulação para tentar aí, né, chegar a um consenso de um nome que possa enfrentar o governador Elmano. Né? Mas como eu disse, eu acredito muito, a gente tem experiência dos prefeitos da região, tem feito muito trabalho. Eu sempre digo isso, eu estive recentemente na Casa Civil com o Chagas, conversado, entregar à população. A população, ela muitas vezes, apesar dessa polarização, recentemente nas pesquisas nacionais, eu estava aqui avaliando, 37% da população, 37%, né, tem uma preferência pelo Lula. 31 a 32, um pouquinho menos, tem preferência ou pelo Bolsonaro ou qualquer candidato da direita que venha. Né? Então, aí se a gente colocar aqui toda eleição, 18 a 20% da população ou não vai votar, ou vota em branco, ou não participa do processo eleitoral, nós só temos aí 10 a 12% da população nacional para definir o próximo presidente do Brasil. Mas eu não vejo essa realidade no estado de Ceará. No Ceará nós temos uma base muito sólida, né, com muita entrega. E, infelizmente, o poder executivo, o presidente Lula, está tendo muita dificuldade de governar, como o Bolsonaro também teve. Então, essa polarização acaba não sendo bom para o país. Sim. Mas aqui no Ceará, o senhor acredita, por exemplo, né, o senhor disse que aqui a polarização... E realmente não é, né? Aqui a polarização no Ceará não é a mesma polarização que se tem no Brasil, ao nível nacional, né? Mas o senhor acredita, por exemplo, que uma possível candidatura do Ciro Gomes, né, que não é diretamente bolsonarista, apesar de já ter feito alguns acenos, como ter dito ao pai do André, o deputado Alcides, que votaria nele para o Senado, o senhor acredita que uma possível candidatura dele poderia dificultar um pouco esse favoritismo que o senhor disse do governador Elmano de Freitas para as eleições do próximo ano? Eu, assim, respeito, né, o Ciro, um grande nome a nível nacional, né? Mas acredito que, como eu disse, acredito muito no trabalho sólido desse grupo, né? As próprias eleições de Fortaleza já dizem por si só, né? Apesar de toda a representatividade, com todo respeito ao Ciro Gomes, mas eu acho que o candidato ficou em terceiro, foi em quarto, né? Então não há mais esse apelo aqui dentro do estado de Ceará, na minha visão, e nesse momento. Política, sempre eu digo, é muito momentânea, é o retrato do momento. Entendi. Para falar diretamente do senhor, né, deputado? O que é que o senhor tem pensado já
para as eleições do próximo ano? Deve tentar novamente a Assembleia, né? Ou pode, talvez, não sei, para a Câmara Federal? O que é que tem sido pensado já em torno do mandato do senhor? Bem, eu faço parte de um grupo político, Sim. né, que tem a senadora Augusta Brito, né, o Gadiel, que é meu irmão, foi prefeito, é onde eu fui inserido na política através dele. Eu venho de uma família tradicional política, meu pai, meu avô, né, recentemente meu irmão, meus tios foram prefeitos de São Benedito. Eu assumi agora o primeiro cargo como deputado estadual, né, uma responsabilidade muito grande, dar continuidade a esse trabalho da senadora Augusta Brito. Mas nós temos dentro do grupo bons nomes, né? Tem o nosso nome, também tem o nome do ex-prefeito de São Benedito, Gadiel, uma liderança da região, que pode também vir a substituir, do jeito que eu substituí a senadora Augusta Brito, ele pode vir também ocupar o nosso cargo. E eu garanto à população cearense da região da Ibiapaba que o trabalho é o mesmo, porque a gente tem um trabalho de equipe. Nós temos um propósito, né, em desenvolver cada vez mais ali a região da Ibiapaba. A gente trabalha em todo o estado do Ceará, tem ajudado o governador Elmano em importantes pautas em diversas áreas, mas principalmente na saúde, como presidente da comissão. Sim. Mas nós temos essa representatividade ali, essa responsabilidade. Eu já visto que da minha votação, 55 mil votos, mais de 40 mil votos foram da região da Ibiapaba, então tem esse compromisso de manter um representante legítimo da região da Ibiapaba e trazer políticas públicas, equipamentos, trazer essa tão sonhada independência administrativa que a região da Ibiapaba espera há muitos anos. E a senadora Augusta pode estar se candidatando a federal mesmo? É pré-candidata a deputada federal, né? Deve ter conversado com você aqui, que ela teve recentemente aqui, né? Além do reconhecimento regional, acho que faz um belíssimo trabalho no Senado, né? Em uma pauta, né? Foi quem começou essa pauta em defesa das mulheres, da violência, dos espaços, mais espaços para as mulheres cearenses. Está levando isso a nível, essa política a nível do Brasil, então a gente quer fazer essa composição e acha mais do que justo que a região da Ibiapaba tenha assim um deputado estadual, um deputado federal. Quanto mais representação nós tivermos, mais fortalecida a região fica. Legal. Deputado, para a gente chegar aqui na finalização da nossa conversa, eu queria perguntar para o senhor sobre o PCdoB, né? O senhor é o único deputado da Assembleia afiliado, que tá, na verdade, atuando na Assembleia, que é afiliado ao PCdoB, né? O PCdoB que é um partido que já foi muito maior aqui no Brasil nas décadas passadas, mas que tem perdido uma certa relevância, né, a nível nacional e também aqui no Ceará, por que não? Né? Tem um nome importantíssimo da política cearense aqui, que é o Inácio Arruda, né, que é afiliado ao PCdoB, mas é um partido que tem perdido a sua representatividade, tanto que hoje faz parte da federação junto ao PT. Né? Como o senhor enxerga esse momento do partido? Né? Eu lembro que a senadora Augusta também já foi filiada ao PCdoB antes de ir para o PT. Né? Como o senhor vê esse momento de realmente perca da representatividade, né? Que é um partido que já foi maior nos anos anteriores, nas décadas anteriores, mas que hoje em dia tem perdido esse espaço? Bem, eu acredito que, eu sempre digo, eu tenho uma gratidão muito grande ao PCdoB, que me acolheu, não só a mim, mas ao meu irmão, que foi prefeito de São Benedito por 2 mandatos pelo PCdoB, a senadora Augusta Brito foi deputada estadual por 2 mandatos pelo PCdoB, né? E eu tenho muito orgulho, primeiro, de poder, né, dar continuidade a grandes nomes da política cearense que passaram pelo PCdoB e representaram o PCdoB na Assembleia. Posso citar aqui Chico Lopes, Inácio Arruda, João Ananias, né? Então são figuras importantes que contribuíram, né? O Chico Lopes na educação, o João Ananias na saúde, né? O Inácio aí, o Inácio, eu acho que ele contribui em todas as áreas, né? Ele é muito, muito intenso. Está no governo federal, inclusive, né? Trabalhando no governo federal, o Inácio. Hoje está no Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, assim, primeiro eu tenho essa responsabilidade de dar continuidade ao trabalho desses exitosos parlamentares que passaram pela casa. Mas eu acho que a questão da representatividade, isso se deve muito ao cenário nacional. Hoje nós temos os grandes, né? Os grandes querem ficar mais grandes. Né? A política hoje, nós temos, né, o PT, que aí acabou, não só o PCdoB, mas você pode pegar os partidos aliados, né? O PV, o próprio pessoal que já é um pouco mais de extrema esquerda,
Mas aí hoje nós temos, a política está muito em torno, né, desses grandes partidos, né, que é aí PT, PL, a União agora com o PP, né, Republicano. Se você for olhar, hoje nós temos uns 4, 5 partidos de representatividade. Sim. O restante realmente, o próprio PSDB está procurando agora fazer uma composição, uma federação. Então, essa não é uma questão interna do partido. Eu acredito que é uma questão mesmo da política nacional. Entendi. Deputado, só para a gente finalizar aqui, continuando falando sobre o PCdoB, uma pergunta que veio aqui na minha cabeça. Você acredita que esse dito fantasma do comunismo, né, que tanto a extrema-direita tem... enfim, a extrema-direita, há alguns anos, algumas décadas já tem dito que o Brasil corria o risco, né, de virar um país comunista, principalmente ali na Guerra Fria. Você acredita que isso contribuiu para esse enfraquecimento do partido, do PCdoB? Eu acho que isso, ao longo dos anos, né, de uma certa forma, contribuiu. Mas eu não atribuo hoje a falta de representatividade que você citou aí em relação a isso. Né? Eu sou do PCdoB, mas hoje em dia, talvez para um adepto lá do PL, do bolsonarismo, né, essa pessoa disser que é do PT... Hoje, eles não associam mais o PCdoB mais como um partido. Ficou muito na figura do PT. Então, eu acho que isso hoje não. Talvez ao longo do processo, né, tinha muito propagava-se muito essa história. Na realidade, de fato, o pessoal não entendia o que é que defendia o partido. E eu digo isso assim, né, tive a oportunidade de conhecer todos. Chico Lopes, Joana Anias, Inácio Arruda, Lula Moraes. E são grandes representantes, fizeram um grande trabalho, uma grande contribuição para o estado de Ceará e para o país. Então, tenho muito orgulho do que eu conheço, da parte do PCdoB que eu conheci. Então é isso. Deputado, eu queria agradecer o senhor pela oportunidade aqui de conversar com o Opinião CE, né? A gente pôde falar aqui sobre a região da Ibiapaba, né? A agricultura da Ibiapaba. Acho que faltou um pouquinho do turismo ali, que eu podia ter entrado um pouco mais, mas falamos sobre a saúde também, política partidária. Enfim, eu quero agradecer o senhor aqui em nome do Opinião CE pela oportunidade. Eu que agradeço o espaço aí ao Felipe, a todos os internautas que estão nos acompanhando. Depois confira aí a nossa entrevista. Falamos aqui de diversos assuntos relevantes, saúde, desenvolvimento da região da Ibiapaba, da política que está toda hora vendo. Então agradeço o espaço, né, que a gente possa falar um pouco do nosso mandato, né, das nossas pautas. Né. Então só tenho a agradecer a você e a todos que fazem a direção do Opinião. Então é isso, obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Fique atento aqui no nosso canal no YouTube, mas fique atento também nas nossas redes sociais e no nosso portal opiniãoce.com.br. Até mais.